Fala pessoal ligado aqui no canal do Lucas Holanda, tudo bem com vocês? Simbora para mais um vídeo de pós-jogo, dessa vez para falar de Fortaleza 1, Sport 0 e mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Sport jogou muito mal, foi derrotado e mostrou mais uma vez porque é o lanterna incontestável da Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente vai falar disso aqui no pós-jogo e, claro, de muito mais do que rolou na partida realizada na Arena Castelão neste sábado. Então se inscreve, deixa o like, claro, compartilha para que mais pessoas possam acompanhar a nossa cobertura diária do esporte. Bom, o Sport visitou o Fortaleza tentando uma espécie de sobrevida no campeonato, né? Venceu o Corinthians na rodada passada e, querendo ou não, embora a situação seja muito difícil, deu um mínimo de ânimo para tentar buscar uma vitória contra o Fortaleza e, quem sabe, ganhar um mínimo de esperança para a sequência do campeonato. Mas o que a gente viu contra o Fortaleza na Arena Castelão explica muito bem o porquê o Sport é um lanterna incontestável desse Campeonato Brasileiro 2025. O Sport não jogou esse confronto contra o Fortaleza com a postura que o confronto pedia, com a intensidade que o confronto pedia. E aqui eu não estou falando nem de qualidade, porque a gente já sabe que esse time do Sport é para lá de limitado, tem pouquíssimo recurso técnico. Eu falo de postura, de entrega. O Sport não teve isso. O Sport teve lampejos disso na reta final. E até quase empatou o jogo com o Johan numa bola parada. Johan, que foi, na minha opinião, o melhor jogador do Sport. Mas é muito pouco para um time que está afundado na lanterna e vai para um confronto direto para tentar o mínimo de esperança para a sequência, o que o Sport jogou. Então, essa atuação do Sport contra o Fortaleza, na minha opinião, ela evidencia o porquê o Sport é um lanterna incontestável do Campeonato Brasileiro da Série A e caminha a passos largos para jogar a Série B em 2026. O Sport, começando falando um pouquinho do jogo, começar pela escalação, o técnico Daniel Paulista coloca Lucas Lima de volta ao time titular na vaga de Johan e entra com Lucas Cal na vaga de Zé Lucas, porque Zé Lucas estava suspenso e Pedro Augusto teve um problema de lesão, né? E um trauma no joelho e ficou fora do jogo. Então o Lucas Cal entrou e essa foi a escalação do Sport. Os outros atletas foram mantidos. E desde o início, o que a gente viu foi um Sport muito preso lá atrás, sem conseguir ter o mínimo de saída de bola, sem ter o mínimo de progressão de campo, um time muito preso, um time muito desconexo com a partida, sabe? E diante de um Fortaleza com vários problemas. O Fortaleza, vice-lanterna, que encarou o Sport, tem muitos problemas e não por acaso faz um campeonato brasileiro muito ruim. Não é o Fortaleza de outros tempos que brigava por Libertadores ou que estava na parte de cima da tabela. Não, é um Fortaleza com muitos problemas. Não é o Fortaleza de Vojvoda, é o Fortaleza de Palermo que está fazendo o time reagir, né? Já são 2 vitórias aí, conseguiu ganhar do Vitória e conseguiu ganhar do Sport. Curiosamente, 2 confrontos diretos. E apesar de ser um Fortaleza com vários problemas, era um Fortaleza que parecia ter mais fome que o Sport. E aí é o que eu falei da postura no início, e eu reforço aqui, a postura que o Sport jogou essa partida não existe. Não existe essa atuação do Sport no aspecto de postura. Um time ruim, repito aqui o que eu falo há muito tempo, time ruim não pode jogar com postura blasé. Postura blasé é para time técnico que faz 1-0, aí controla naquela postura blasé, arruma um 2-0 e ainda assim é criticado. Time ruim, como é o caso do Sport, e que está afundado na lanterna do Campeonato Brasileiro, precisa comer grama, precisa dar carrinho, precisa se doar ao máximo. E não foi o que o Sport fez contra o Fortaleza. É óbvio que o time não tem qualidade, é óbvio que o time é cheio de problemas, mas, na minha opinião, muito da derrota passou pela postura do time, desde o início do jogo. E para completar, esse time do Sport, para trazer um linguajar um pouco mais sofisticado, ele é um time com pouca inteligência, né? Assim, de verdade, é um time com
pouquíssima inteligência, porque o gol do Fortaleza, assim, um negócio inacreditável. O Sport tinha 2 volantes, 2 camisas 5, né? O Rivera e o Lucas Cal, uma linha defensiva, os caras completamente afundados dentro da área, ficou Lucas Sacha, que não tem cacuete nenhum de driblador, meio campista, é um volante, marcador também, deu um drible em Ramon, a pedalada, bateu com a perna esquerda de fora da área no final do primeiro tempo, e o Sport tomou um gol muito bobo, um gol que refletiu a postura do Sport no primeiro tempo. No segundo tempo, Daniel Paulista volta com alterações, né? O João Silva entrou na vaga de Thierry, aí começou o segundo tempo, ele também voltou com, pouco depois entrou o Johan, entrou o Barleta, e assim, Barleta muito mal, é até um capítulo para a gente conversar em outro vídeo, impressionante a queda técnica de Barleta, que antes da parada para o Mundial de Clubes era uma das poucas peças que estavam rendendo no esporte. Não é o caso, o Barleta está muito mal mesmo, e eu acho que isso explica um pouco, né, a insistência de Daniel Paulista em Léo Pereira, que também muito mal também. Agora Romarinho entrou bem, e aí Daniel Paulista depois aciona Romarinho, e por último aciona Ignacio Ramírez, que, pelo amor de Deus, é assim, o jogador uruguaio tem aquele aspecto sanguíneo, brigador, e assim, o Ignacio Ramírez, o Colo Ramírez, ele é completamente o oposto disso. Acho que é um dos poucos uruguaios que eu já vi que não tem o mínimo de intensidade de combate, enfim. E aí no segundo tempo o Sport passou de tomar gol. O Fortaleza poderia ter feito 2, até o 3-0, mas eu repito, é um Fortaleza com muitos problemas. Não é o mesmo Fortaleza de antes, pessoal. Não é o mesmo Fortaleza de antes. Alguém pode estar aí falando, mas o Sport não ganha do Fortaleza desde 1980 como visitante. É verdade, mas o jogo de hoje é uma oportunidade que o Sport se recusa a aproveitar. Esse Sport de 2025, ele é alérgico a oportunidades que são oferecidas, como, por exemplo, essa de hoje, os jogos contra Santos e São Paulo, que o time tomou um empate. Então, assim, é um time que não se ajuda. E um time que não se ajuda não tem como escapar desse jeito, né? Então, o segundo tempo foi, para mim, um reflexo do primeiro. O Sport um pouco maior posse, mas com baixíssimo poder de criação. Na reta final, ensaiou uma pressão e quase empata com o Johan, que quase também marcou quando assim que entrou no jogo, né? O João Ricardo defendeu nas 2 vezes. E o saldo que fica é que Johan foi a única peça positiva, além de Gabriel, na minha opinião, que conseguiu mostrar alguma coisa, sabe? O que fica para o Sport nesse jogo de hoje é uma postura inadmissível de verdade. Eu acho que se o... Não ouvi a entrevista do Daniel Paulista ainda, vamos ver o que ele vai falar, né, sobre essa postura, mas eu assim, em alguns casos eu custa crer que o treinador pediu para o time entrar tão recuado, com essa postura. Não é, eu acho que é reflexo do elenco mesmo, sabe? E aí, não estou querendo isentar Daniel Paulista de culpa, até porque ele tem culpa, todo mundo tem responsabilidade, né? Então, não é isentando ele, não, mas eu acho que é muito de jogador mesmo, sabe? Acho que é muito dos jogadores. E aí não tem muito o que fazer. E para a gente caminhar aqui para essa reta final de pós-jogo, queria trazer 2 situações. A primeira, uma curiosidade. As gestões, né, do presidente Yuri Romão, que já está no seu segundo mandato eleito, e ele também pegou um pedaço do mandato tampão do presidente Leonardo Lopes, que se licenciou e depois renunciou, o Sport não sabe o que é ganhar do Fortaleza com o Yuri Romão na presidência. É uma estatística alarmante. Já são 7 jogos, 4 derrotas e 3 empates. É um dado curioso, na minha opinião, porque o Sport sempre teve bom retrospecto contra o Fortaleza e nesses últimos anos aí não consegue ganhar sequer um jogo. Não estou falando que é só no Castelão, não, tá, pessoal? Na Ilha do Retiro, na Arena, a estatística contempla todos os campos. O Sport apanhou na Arena, apanhou na Ilha, apanhou no Castelão. Tem cardápio para todo mundo escolher. E eu, particularmente, não consigo normalizar isso, não, tá? Não consigo achar normal o Sport passar
Já se vão mais de 5 anos desde a última vitória do Sport contra o Fortaleza. Repito, eu não consigo achar isso normal. Se alguém aqui acha, tudo bem, respeito, mas discordo frontalmente. E o que fica para o Sport daqui para frente, repito, acho que não tem muito nada novo para a gente falar. Para mim, o Sport já está sentenciado ao rebaixamento. Acho que não há nada que o clube possa fazer, a não ser tentar, nessas rodadas finais aí, ganhar o maior número de jogos possíveis para evitar marcas e marcas históricas negativas e ver o que acontece no final. Para mim, esse time tem 0% de chance de escapar do rebaixamento. Eu não vejo caminho algum para o Sport escapar do rebaixamento. Via uma mínima possibilidade. Ganhando hoje, aí a Ilha do Retiro contra o Fluminense seria bem diferente do que a gente deve encontrar, na minha opinião. E aí tem o Fluminense, depois tem 2 jogos fora contra Cruzeiro e Atlético Mineiro, que vão basicamente sentenciar muita coisa. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso pós-jogo de Fortaleza 1, Sport 0, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. E mais uma derrota do clube, mais uma derrota muito justa. O Sport não fez por onde sequer empatar. Foi uma atuação patética e a derrota é justa. E vocês, o que é que acharam? Quem foi mal, quem foi bem? Deixa aí nos comentários, interage. Deixa o like também e compartilha. É isso, pessoal. Tamo junto e até a próxima.